Vamos lá, galera, vamos deduzir a equação de Clapeyron, que também é conhecida como a equação dos gases ideais ou equação dos gases perfeitos. Ela é conhecida por essa expressão aqui, PV é igual a nRT. Essa é a principal fórmula dentro da termodinâmica quando você fala de gases. Basicamente, essa fórmula é a única expressão que envolve todas as grandezas que estão relacionadas diretamente a um gás. A pressão, o volume e a temperatura são as grandezas chaves, ok? Sobre a questão de transformação, certo? As transformações que nós podemos fazer em um dado gás. Nós podemos fazer uma transformação isotérmica, que é quando a temperatura fica constante, eu mexo no volume e na pressão. Nós podemos fazer uma transformação isobárica, que é quando a pressão fica constante e aí eu vou mexer no volume e na temperatura. E uma transformação isovolumétrica, que é quando o volume fica constante e eu mexo na pressão e na temperatura. Um ponto importante é que para você deduzir a equação de Clapeyron, você tem que entender que a termodinâmica ela é basicamente uma ciência empírica, experimental. Então a dedução disso não vai partir de bases muito técnicas para a gente chegar nessa expressão final. Basicamente a gente vai olhar um experimento, a ideia de um experimento, vamos analisar a ideia de um experimento, chegar numa conclusão. A gente vai fazer isso para alguns experimentos e quando juntar tudo, nós chegamos nessa expressão. É assim que faz. Então, para começar, vamos começar com o seguinte. Digamos que eu esteja analisando um experimento no contexto isotérmico. O experimento no contexto isotérmico, uma transformação isotérmica, é aquela transformação que a temperatura não muda, que é exatamente o caso que eu consigo mostrar aqui para vocês através dessa seringa. Quando eu olho para essa seringa, existe uma quantidade de ar aqui dentro. Eu vou isolar, vou estar olhando só para o gás aqui dentro e eu posso apertar aqui o embolo da seringa e pressionar. O que está acontecendo com o gás aqui dentro é que ele está em uma alta pressão. À medida que eu pressiono o embolo da seringa, a pressão aqui dentro do gás vai aumentando. E aí eu consigo fazer a seguinte observação. Com o embolo da seringa aqui eu tenho as moléculas do meu gás, elas estão relativamente espalhadas, e à medida que eu pressiono o embolo da seringa, elas vão ficando mais comprimidas. Isso significa que a densidade ela é proporcional à pressão. Quanto maior a pressão que eu fizer aqui, maior vai ser a pressão que esse gás vai se encontrar e isso também vai aumentar a densidade do gás. Então, essa é a primeira relação, a primeira das três relações que eu vou precisar. Então, fiz aqui uma relação pressão é proporcional à densidade e eu usei um contexto de transformação isotérmica. Certo? Eu não vou ficar escrevendo porque já está escrito aqui do outro lado. Mas a ideia é essa. Usando um contexto isotérmica, eu consegui obter essa relação. Agora a gente vai pegar um outro exemplo. A gente vai pegar uma transformação isobárica. A transformação isobárica é aquela que nós conseguimos realizar sem que a pressão altere. Lembrando que bárica aqui vem de barômetro, que era o aparelho utilizado para medir pressão, tá? Por isso que é isobárica. Então, vamos lá. Como é que a gente realiza um experimento onde a pressão não muda? É muito simples. Digamos que eu tenha, agora esse aqui seja minha condição inicial. Eu tenho uma certa quantidade de gás, certo? Se eu não vou mexer na pressão está fixa, eu vou mexer com o volume e com a temperatura, certo? Então como é que eu vou fazer? Eu coloco um pezinho aqui em cima, essa é a ideia. Esse pezinho, ele está fazendo uma pressão sobre o meu gás. Existe uma pressão aqui sobre o meu gás. E aí eu venho e começo a aquecer o meu gás no fogo. A ideia é tipo de uma panela de pressão, só que não é exatamente uma panela de pressão, por quê? Porque o embolo aqui em cima, essa parte de azul, ela consegue se mover para cima. Ou seja, à medida que eu esquento o meu gás ele expande, certo? Levando o embolo para cima. Esse é o exemplo onde eu tenho uma pressão constante. Por quê? Porque o peso aqui em cima não muda. Eu continuo tendo o mesmo peso aqui em cima, fazendo a mesma pressão. Existe a pressão atmosférica também que não muda. Ou seja, e tanto nessa situação quanto nessa situação, nós temos a mesma pressão sendo exercida aqui em cima. Mas o que aconteceu? À medida que eu aumentei a temperatura, certo? Eu fui aumentando a temperatura, o volume também aumentou. Certo? Então, eu aumentei a temperatura, o volume também aumentou. Que conclusão que eu posso chegar com esse experimento?
que a minha densidade ela é proporcional ao inverso da temperatura. Como assim? Quanto maior a temperatura, ó, eu pego e aqueço a minha temperatura. Quando eu aquecer, o meu gás expande, e aqui as moléculas ficam mais separadas, e com isso eu concluo que a densidade diminui, né? Certo? E aí eu obtenho a minha segunda relação. Falta uma. Eu obtenho a minha segunda relação. Aí você deve estar pensando, agora vamos fazer com a isovolumétrica. Não, nós não vamos fazer com a isovolumétrica. Por quê? Se você observar bem, aqui eu já tenho a pressão, que é uma das grandezas. Aqui eu já tenho a temperatura, que é uma das grandezas. Mas eu não posso esquecer que a densidade, a fórmula da densidade é massa sobre volume. Então, só o fato de eu estar usando a densidade para correlacionar todas as grandezas, que é esse o objetivo, eu estou usando a densidade para correlacionar todos os experimentos possíveis, ok? Só o fato de eu estar usando a densidade, embutido na densidade, eu já estou usando o volume. Então, com essas duas expressões, eu já tenho pressão, temperatura e já tenho também o volume, que está aqui embutido na densidade. Mais para frente a gente vai abrir isso. Agora, a última expressão que falta, já que a gente não vai usar a isovolumétrica, a gente vai usar isso aqui que eu, aqui na minha aula, tá? Estou chamando de isototal. Isso não tem livro nenhum. Eu só coloquei isso aqui para que vocês tenham uma ideia melhor do que isso significa, do que a lei de Avogadro significa. O que a lei de Avogadro tem de interessante? Avogadro, resumindo aqui a lei de Avogadro, tá? Ele disse o seguinte, se eu tenho dois recipientes, certo? Eu tenho dois recipientes idênticos, tá? Que vai estar sobre a mesma pressão, com o mesmo volume e na mesma temperatura. Ou seja, todas as três grandezas responsáveis por estar fazendo uma transformação no gás são idênticas. Se elas são idênticas, por isso que eu estou chamando isso de isototal. Tanto temperatura, quanto pressão, quanto volume, isso não vai mudar, certo? Avogadro diz que se eu tenho esses dois recipientes com a mesma pressão, temperatura e volume, mas eles contêm gás diferente, aqui seria um O2, por exemplo, um oxigênio, e aqui seria um H2, que é o hidrogênio. O que Avogadro afirmou? Que a quantidade de moléculas dentro desses recipientes são idênticas. Mas, embora a quantidade de moléculas sejam idênticas, a massa, o peso que elas vão ter, vão ser diferentes. Por quê? Porque a molécula de oxigênio, ela é maior, certo? Maior em que sentido? Ela tem uma massa molecular maior. Se você pegar os átomos que compõem o oxigênio, aqui são, no caso, 2 átomos de oxigênios, ok? Eles vão ter uma massa molecular de 32, enquanto a massa molecular do gás hidrogênio é 2, certo? Então, na prática, seria o mesmo que dizer que uma molécula de oxigênio é 16 vezes mais pesada, né? 32 dividido por 2 dá 16, é 16 vezes mais pesada que uma molécula de hidrogênio, certo? Embora tenha a mesma quantidade de moléculas, certo? O oxigênio é mais pesado. E com isso a gente chega na nossa última relação, que é a densidade é proporcional à massa molecular. Tá? Lembrando que a gente calcula a massa molecular utilizando a tabela periódica. Por exemplo, se eu pego lá o carbono CO2, aqui tem um gás carbônico. Qual é a massa molecular do gás carbônico? Eu vou lá na tabela periódica e vejo que o oxigênio ele tem massa molecular 16. Ele é o 8º elemento da tabela periódica. Aí ele tem 8 prótons e 8 nêutrons. A massa molecular é a soma das massas do prótons e dos nêutrons, que no caso vale uma massa atômica. Então aqui o oxigênio tem 16, mas aqui são 2 oxigênios, então são 32. O carbono ele é da casa 6. No caso, ele vai ter 6 átomos, 6 prótons e 6 nêutrons, certo? Juntando os 6 prótons com 6 nêutrons vai dar 12. E aí, no total, o carbono vai ter uma massa molecular de 44, certo? 2, 2, 4. Isso, 44 massa molecular. É isso que é a massa molecular, que vai ser representado pelo M maiúsculo. Por que tem que ter atenção com esse M maiúsculo? Porque quando a gente abrir aqui o valor da densidade, esse valor
é de massa, mas não é massa molecular, é a massa real mesmo, que a gente mede na balança. É aquele valor medido em gramas. E aí a gente vai representar por um M minúsculo. Então tá aqui, ó, as três, ok? As três relações que precisamos para deduzir a equação de Clapeyron, certo? Que é essa aqui. PV é igual a nRT. Tem algumas formas de decorar, mas a mais atual, a mais moderna é preciso ver Naruto, certo? Então vamos lá, como é que a gente vai transformar essas três relações nessa expressão? Vamos começar com o seguinte, como tudo é proporcional, certo? Como tudo é proporcional e eu tenho aqui a mesma grandeza relacionando essas três, a proporcionalidade me permite agrupar esses três caras em uma única relação. Então eu vou ter assim, ó, a densidade vai ser proporcional ao P que multiplica, vou colocar aqui, ó, P que multiplica M, tá? Vou fazer aqui para esse aqui primeiro, vezes 1 sobre T, que vai dar sobre T. E aí eu chego nessa relação aqui, certo? Só para ficar, já para a gente chegar direto nessa expressão aqui, que às vezes as pessoas confundem quando você inverte a equação, eu vou só inverter aqui e vou colocar assim, ó, PM sobre T, né? Vou colocar assim, ó, PM sobre T é proporcional, um pontinho ali no meio, é proporcional à densidade. Beleza, o que eu vou fazer? Eu jogo T para o outro lado. Eu vou ter P que multiplica M é proporcional à densidade vezes T. Mas lembra que eu falei no início da aula? Como é que se calcula a densidade? Densidade, achar um lugar aqui para escrever, densidade é igual a massa sobre volume, onde essa massa aqui já não é massa molecular que a gente conta lá através dos átomos. Essa massa aqui é a massa real do meu gás. Eu tenho um tanto de gás e esse tanto de gás, sei lá, pesa 300 gramas, 1 quilo ou coisa do tipo. Essa aqui é outra massa, a gente vai representar pelo M minúsculo. Então eu vou ter assim, ó, P que multiplica M é proporcional a Mzinho vezes Mzinho sobre V, né? Que é a forma de calcular a densidade, massa sobre volume vezes T. Agora, olha esse detalhe. Eu vou jogar o volume para cá multiplicando, que ele está dividindo, né? Eu jogo para cá multiplicando e vou pegar esse Mzão e jogar para lá dividindo. Então, eu vou chegar nessa relação aqui, ó. PV é proporcional a Mzinho sobre Mzão vezes T. Mzinho sobre Mzão é o que nós chamamos... Vou apagar essa relação já aqui, espero que vocês já tenham copiado, ok? Vou apagar essa relação aqui. Mzão sobre Mzinho é o que nós chamamos de N. É o número de mols, tá? É massa dividido por massa molecular. Como assim? Um mol tem exatamente o valor da massa molecular. Seria como se eu falasse assim para você. Você vai na feira e compra 36 ovos. Certo? 36 ovos. Só que a massa molecular, um mol, melhor falando, um mol é tipo uma unidade de medida, né? De certa forma. É como se eu estivesse usando uma unidade de medida como se fosse 12, por exemplo, a dúzia. Se eu pego 36 e divido por 12, por dúzia, eu vou ter um número de dúzias. Seria isso. O número de dúzias, que daria 3 dúzias, certo? A ideia é que, quando você fala assim, ó, você vai lá e compra uma dezena. Escreve assim, dezena. Você vai lá e compra uma dezena de coisas. Dezena remete ao valor 10. Você vai lá e compra uma dúzia de coisas. Dúzia remete ao valor 12. E você pode ir lá comprar um mol de coisas. Um mol tem a mesma ideia do que dúzia e dezena. É forma de medir uma coisa. Só que um mol vale exatamente a massa molar, se for em grama. Então, essa massa molar que você usa aqui é como se você tivesse uma marcação de mol. E aí, quando você pega a massa real e divide pela massa molar, você vai ter o número de mols. Então, essa massa aqui, molar, é como se fosse uma marcação de dúzia. Quando você pega o total e divide pela dúzia, você tem o número de dúzias. Então, esse é o significado do N.
Ele está contando quantos mols tem. Lembrando que o mol vai valer exatamente a massa molar. Essa massa molar aqui, no caso, né? A massa molar e o mol vai ter basicamente o mesmo valor. É a mesma referência, tá? É diretamente proporcional. Então, a gente tem isso aí, ó. A gente vai substituir Mzinho por Mzão, que está dividindo aqui, por número de mols. E a gente chega nessa relação. PV é proporcional a NT. Acabou aí? Não, não acabou. Mas isso aqui já basicamente relaciona todas as grandezas que estão relacionadas, que estão vinculadas ao gás. Como assim? Quando eu falo de gás, existem as 3 grandezas fundamentais, né? Pressão, volume e temperatura. E o N nada mais é aquilo que vai caracterizar o gás, ok? Vai dar a ideia de que, do gás que você está trabalhando. Da mesma forma que eu posso mexer no gás, eu posso alterar o gás. E aí isso está representado pelo N. Então, as 3 grandezas relacionadas a mexer no gás e uma grandeza que representa o próprio gás. Tá aqui as 4. Só que nesse caso, eles não estão vinculados por um sinal de igualdade, né? Eles estão vinculados por um sinal de proporção, certo? Ou seja, eles não são idênticos. PV não é a mesma coisa que NT, eles são proporcionais. Agora, como é que eu faço isso? A ideia é simples. Isso tudo, lembrando que isso tudo é empírico, é através de dados e observações. Existe um que a gente chama de constante de ajuste. A gente coloca uma constante aqui, certo? E a gente passa a colocar o sinal de igualdade. Aí, finalmente, a gente chega no PV é igual, aí eu vou colocar entre aqui, ó, no meio, NRT. Onde esse R, tá? Ele vai ser a nossa constante de ajuste. Por quê? O que é uma constante de ajuste? Imagine que a gente tem um casal. Aí tem o marido e a esposa. Aí digamos que a esposa seja uma pessoa, que a esposa esteja estressada. Aí a esposa estressada, ela estressa seu marido. O que significa? Que há uma relação de proporcionalidade. Quanto mais estressada a esposa estiver, mais estressado o marido acaba ficando. Então, a gente vincula esse estresse dos dois, vamos colocar aqui, ó, marido e esposa. A gente vincula esse estresse dos dois através de uma proporção. Um aumenta, o outro aumenta. Mas os dois são igualmente estressados? Não, não é. Para eu saber quem é o mais estressado, eu tenho que conviver com os dois. Aí eu começo a conviver com os dois e eu percebo que, na verdade, o homem é 2 vezes mais estressado que a mulher. Então eu coloco aqui, nessa relação, uma constante de ajuste. Que constante é essa? Seria o 2. Eu vejo experimentalmente, vejo, ó, ele é 2 ou 3 vezes mais estressado que a mulher. Então, teve um cortezinho na câmera, mas já estamos acabando. E é o seguinte, se eu pegar o 2, que é a minha constante de ajuste, e colocar nessa expressão aqui, no caso aqui está proporção, né? Eu venho aqui nessa relação e coloco aqui o valor 2. 2 o quê? 2 vezes o estresse da esposa equivale ao estresse do marido. Ou seja, o marido é 2 vezes mais estressado que a esposa. A partir do momento que eu coloco essa constante, isso já não passa mais a ser uma relação de proporcionalidade. É uma relação de igualdade, é uma relação direta. Então eu venho, descobrir que essa relação, esse 2, eu venho então e posso tirar o sinal de proporção e passar a utilizar o sinal de igual. O estresse do marido é igual a 2 vezes o estresse da esposa. Essa seria a relação. Então, o que os físicos fizeram? Eles fizeram vários experimentos. Aí, dentro de cada experimento, a gente tem aqui um gás, a pressão vale tanto, o volume vale tanto. Quanto tem de gás aqui dentro? Ah, é tanto. Quanto tem de temperatura? É tanto. Aí, eles viam uma relação. Como que a gente pode chegar nessa relação? A gente fala o seguinte, ó. Existem várias maneiras. De uma maneira direta, o que pode ser feito é você imaginar que existe aqui, ó, uma constante de ajuste. Você pode colocar a constante de qualquer lado, que não vai fazer diferença. Eu vou colocar do lado de lá. Eu coloco aqui a minha constante de ajuste, que eu vou chamar de C. Eu pego o E e jogo para cá. Então, a constante que a gente chama de ajuste, a constante de ajuste vai ser o estresse do marido dividido pelo estresse da esposa. Como o marido é 2 vezes mais estressado que a esposa, essa razão vai dar 2. Então, uma maneira de achar o R, experimentalmente, é você pegar esse NT, a gente vai imaginar o R aqui, né, como sendo a constante de ajuste. Você vai pegar o N e o T e jogar para o outro lado. Então, você vai ter assim, ó, PV dividido por NT vai ser
a constante de ajuste. Certo? A partir do momento que eu coloquei o R aqui, eu já posso tirar esse sinal de proporção e vou trabalhar com igualdade. Então foram feitos vários experimentos, tá? Com pressão, volume, número de mols e temperatura. E aí, depois que eles fizeram vários experimentos, tem aqui um gás, essa é a pressão, esse é o volume, essa é a temperatura e esse é o número de mols. Colocando nessa expressão aqui, nessa razão, eu tenho tanto para R. E aí descobriram o valor do constante de ajuste. Um ponto importante é que dentro da física, a pressão costuma ser medida em Pascal, Newton por metro, certo? Dentro da química, a pressão pode ser medida de várias maneiras, e uma muito comum é em milímetros de mercúrio. Resumo, dependendo das unidades que você usar, você vai achar o valor para o R diferente, certo? Por exemplo, você acha o valor para o R como sendo 0,082, tá? 0,082. Quando a pressão você usa em ATM, você acha 62,3. Quando a pressão você usa em milímetro de mercúrio, e o mais usado na física, esses dois é muito usado na química, tá? Quando usa a pressão em ATM ou a pressão em milímetro de mercúrio. Na física, a gente não está muito preocupado com a transformação, a gente está mais preocupado com a questão energética, energia, trabalho e tudo mais. E aí a gente junta a pressão e o volume formando uma coisa chamada Joule. Certo? E aí você acha 8,31. Então, quando você vai utilizar essa expressão, né, que é a expressão final, que a gente deduziu aqui, isso aqui acha o valor de R, certo? Quando você vai usar essa expressão, você tem que ter muito cuidado com as unidades, tá? O T é sempre em Kelvin, sempre. Que mais a galera erra é esquecer de colocar o T em Kelvin. Fala lá, o gás está a 27 graus Celsius. Aí você vai e joga 27 aqui. Tá errado, vai errar. Tem que ser em Kelvin, tem que somar lá mais 273. O R é uma constante que vai ser, ou você vai ter acesso, vai ser dada na questão, certo? Que vai ser ou 0,82, ou 62,3, ou 8,31. Aí vai falar, pô, Jacques, mas qual que eu uso? Olha para o problema. Se ele te der a pressão em ATM, a pressão vale tanto. Quer dizer que você vai usar o R como 0,82, né? Eu falei e não coloquei o 0. 0,082, se a pressão tiver em ATM no seu problema. Ah, mas ele me deu a pressão em milímetro por mercúrio. Aí você vai usar 62,3, certo? Agora, se ele estiver falando de energia, se o problema, que na física é muito relacionado, quanto vale a energia do sistema? Aí, se ele estiver falando de energia, aí você já joga o R como 8,31. Certo? Então, basicamente, essa é a dedução aí da nossa equação de Clapeyron. Aqui no final ficou um pouquinho bagunçado, né? Mas o que importa aqui são essa relação aqui, né? O R se acha dessa maneira. E eu vou colocar as duas maneiras mais usadas. R vale ou 0. Mais usada seria 0,082, 0,82 ou 8,31. Na química, mais o de cima, na física, mais o valor de baixo. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê na próxima aula. Valeu! Só mais um detalhe aqui, se você curtiu esse vídeo, se inscreva no canal e, basicamente, essa aula pode ser acompanhada por alunos que são da química, fazendo a disciplina de físico-química, ou da física, fazendo a disciplina de termodinâmica. Se você é um desses alunos, eu vou deixar playlists diferentes aqui. Embora essa aula sirva para as duas, vão ter aulas que vai servir só para físico-química e aulas que vai ser útil só para física. Então, playlists diferentes, você escolhe a que lhe for mais útil. Valeu!